Essa introdução é importante, porque muita gente pensa que a Bíblia assim, é um livro que só fala de paz e amor. Esse é o objetivo final dela, né? Mas ela fala também de conflitos, de guerras. Ela tem profecias mostrando, Deus mostrando de antemão que ele sabia que algumas coisas iriam acontecer para a gente estar preparado para tudo isso. E o livro de Daniel é um dos livros proféticos maravilhosos da Bíblia. Você vê que Deus anteviu algumas coisas para a gente saber que ele está no comando. A gente só tem que escolher de que lado que a gente quer estar. Né? E quando a gente conhece a Bíblia, a gente está preparado, a gente percebe, a gente entende os movimentos, as questões do mundo. Quando a pessoa não conhece a Bíblia, ela questiona tudo. Por exemplo, a gente ouve às vezes pessoas falando assim, se Deus existe, por que as crianças passam fome na África? Se Deus existe, por que... É porque não conhece a Bíblia. A Bíblia fala que nós não estamos, o mundo não está normal. A Bíblia fala que nós vivemos um grande conflito entre o bem e o mal, que o mal entrou no planeta Terra e não era para ter entrado, né, pela escolha dos nossos primeiros pais, e nós vivemos hoje um grande problema de escolhas erradas e pessoas que sofrem pela escolha de outros. Você vê um menino bêbado, acho que foi ontem, antes de ontem, um menino de 17 anos, encheu a cara, tudo bem, pegou o carro do pai sem avisar, capotou o carro e atropelou 5 da mesma família, morreram 3. Quer dizer, por que Deus vai... Nós estamos num mundo estragado pelas escolhas erradas e pelo pecado. Mas se a pessoa não conhece a Bíblia, ela fala assim, cadê Deus? O mundo não está, digamos, sob a direção de Deus. Mas nós podemos colocar o nosso coração, concorda? O nosso coração pode estar sob a direção de Deus, as nossas escolhas. E algumas coisas podem acontecer errado também na nossa vida. Porque a gente está num mundo, tudo, mas a gente tem que confiar em Deus. Que Ele sempre vai fazer justiça, enquanto a gente continua do lado dele. Podemos confiar assim? Sim. Então o que eu quero dizer é, se eu não conheço, eu vou avaliar tudo errado. Hoje o livro que a gente vai ver, ele foi escrito 600 anos antes de Cristo. Oi? Ele foi escrito 600 anos antes de Cristo e é maravilhoso isso. Porque ele mostra antes de acontecer as coisas que foram acontecendo. E você fala, uau, Deus está no comando mesmo. E depois a gente vai ver hoje uma introdução a algumas profecias. E depois a gente vai entrar em alguns pontos muito importantes que mostram como que Deus previu que a verdade da Bíblia, ela ia ser solapada ao longo dos séculos. E muitas pessoas iam estar confusas por causa de ideias que o povo tem que não são da Bíblia. Hoje é tempo de voltar à Bíblia. A gente está achando que a Bíblia é um livro tão ultrapassado, mas hoje é tempo de voltar à Bíblia e hoje a gente vai ver mais nessa lição como é importante a gente conhecer ela. Não adianta a gente ficar só nos salmos lá, que Deus ama, é verdade, muito bom, ou só nos evangelhos, a gente tem que conhecer tudo. Bem-vindo ao livro de Daniel. Jerusalém, ela foi capturada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele levou um monte de jovens ali para o seu palácio, principalmente ele levou os nobres ali primeiro, e Daniel foi nessa leva, o autor do livro. Então, o ano da primeira deportação para a Babilônia foi no ano 605 antes de Cristo, ou seja, há 2.600 anos, faz tempo, né? O tempo em que os judeus ficaram de castigo, entre aspas, em Babilônia foi 70 anos. Deus tinha previsto, tinha adiantado já pelo profeta Jeremias. Se você for ver lá, conforme Jeremias 29:10, está na Bíblia, Jeremias viveu um pouquinho antes dessa deportação para a Babilônia, e lá está escrito, ele fala assim, ó, o Senhor me mostrou que se o povo de Israel continuar assim, vai para a Babilônia, Deus vai deixar Nabucodonosor pegar, e vai ficar lá 70 anos. E foi o que aconteceu mesmo. No ano 605, no segundo ou terceiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio com seu exército e conseguiu. Colocou um rei fantoche lá, sob o seu poder, e levou. Daniel foi na primeira leva. Depois teve uma segunda leva, ele levou mais uns. Aí o povo de Israel se rebelou para valer. Aí Nabucodonosor veio na terceira leva e arrasou com a cidade, com o templo, com tudo. Tá bom? O ano em que Babilônia depois foi derrotada por Ciro, Medo-Persa, foi em 539. E aí dá praticamente 70... Aliás, aí 2 anos depois Ciro emitiu um decreto, e está no cilindro de Ciro, um negócio de barro. Ele emitiu um decreto para mandar todos os deportados de volta para suas terras. Olha que interessante. E aí, se você for ver quando que Nabucodonosor pegou o povo de Babilônia, quando Ciro fez o decreto para eles voltarem, se fizer o cálculo inclusivo, que Babilônia fazia o cálculo inclusivo, assim como os judeus, né? Mesmo que seja só uma parte final do ano, já conta o primeiro ano.
e a parte entrando num outro ano já conta um outro ano. Ele chama ano inclusivo. Se você contar, dá 70 anos, de 605 a 537. Dá 70 anos. Interessante, não é? Deus permitiu que eles ficassem lá no tempo previsto e na história isso aparece comprovando. Clica mais um para a gente ver aqui, ó. Então isso é só uma recapitulação. Isaías havia previsto a libertação através de Ciro o Grande. O detalhe é que Isaías escreveu 150 anos antes. E Isaías dá o nome dele, isso é incrível. Tem gente que fala assim, não, isso é coincidência, né? Isaías escreveu no ano 750 mais ou menos antes de Cristo. Aliás, no ano 600 mais ou menos antes de Cristo. E o Ciro veio, eu estou calculando errado aqui as datas, 150 anos, tá bom? Um século e meio. E o Ciro veio e provavelmente alguns judeus mostraram para ele, olha, estava escrito uma profecia que você ia libertar o povo. Ah, é mesmo? E aí ele foi bonzinho com os judeus e mandou eles de volta para casa, cumprindo a profecia. Se você quiser ver, está em Isaías 45, tá bom? Em Isaías, ele descreve o nome de Ciro, ele descreve como ele conquistaria a Babilônia, que ele secou o rio, ele desviou o leito do rio, e ele também diz que ele enviaria os cativos de volta para casa. E Daniel viveu todo esse contexto aí. Daniel viu Nabucodonosor vir, chegar, levar o povo para a Babilônia, conforme a profecia dizia. Daniel ficou 70 anos em Babilônia, viu chegar um tal de Ciro, libertar o povo, conquistar a Babilônia e mandar os judeus de volta. Daniel assistiu todo esse lance aí. Ele viveu esse período e ele escreveu para a gente. Dá mais um clique, por favor? Olha aqui, isso aqui é um desenho, né? Uma ilustração imaginando os exércitos de Ciro entrando pelo leito seco do rio. Ciro, em vez de carregar só armas, ele já foi com uma estratégia fantástica. Ele pediu para cada soldado, centenas, milhares, levar uma pá junto. Olha que coisa! Babilônia tinha uma muralha poderosa e tinha um rio também que passava por baixo dos portões, que não dava para ir. E aí o povo estava numa festa dentro de Babilônia, tranquilos pela sua muralha que não dava para passar, né? E o Ciro desviou o rio, mandou todo mundo cavar, desviou o leito do rio e entrou por baixo do leito do rio, debaixo dos portões da cidade, a seco. E até isso estava previsto por Jeremias, por Isaías, 150 anos antes. Ciro veio... Oi? Vamos ver? Vamos lá ver Isaías. Abre Isaías 45. Não sei onde deixei minha Bíblia. Está aqui dentro. O Weber, dá mais um clique, por favor, que aí ele vai aparecer a informação. Aqui é a minha Bíblia. Pois é, porque também, ó, eles entrando pelo leito do rio nesse desenho. Aqui, ó, o cilindro de Ciro, nós já vamos ver Isaías 45. Esse é o cilindro de Ciro que está num museu, onde ele conta como ele fez. Ele conta como que ele fez, como que ele invadiu e que ele mandou de volta os povos para as terras deles. Está aqui, ó, na história secular, num museu, confirmando a história da Bíblia. Esse é o ambiente em que Daniel viveu, tá bom? Dá mais um clique, por favor. Acho que ali aparece a passagem certinha aqui, ó. Isaías 44, 24 e em diante. Vamos abrir lá para a gente ver, só de curiosidade? Então a gente está falando aqui de profecias. Que Deus conhece o fim desde o princípio. Isaías 44, a partir do verso 24. Olha que interessante. Isaías 44, 24 e em diante. Isso foi escrito 150 anos antes de Ciro chegar e tomar a Babilônia de volta. Isaías 44, 24 e em diante. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Ele diz, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, quer dizer, ia voltar o povo a morar nela depois dessa tomada da cidade. E ele diz das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Olha o verso 27, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor. Olha que interessante, Deus chama Ciro de meu pastor, quer dizer, ele vai executar um negócio por mim, antes de Ciro nascer. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz.
que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Olha o 45 agora, capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ele chama Ciro de ungido, antes do Ciro existir. A quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para destingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, ele fala como se estivesse falando para Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, que era o povo de Israel, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, né? Não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ele adorava deuses ali, né? Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E alguém fala assim, como assim ele cria o mal? Ele deixa acontecer se for necessário, para o bem. Como no caso, ele pegou Ciro para libertar Israel, e para alguns foi muito ruim. Os que lutaram contra Ciro se deram mal. Então, como Deus deixou acontecer o evento, ele estava dirigindo, quem ia contra ia se dar mal mesmo. Tá? Então, às vezes algumas situações acontecem, Deus permite, ele sabe, mas às vezes aquilo vai redundar para o bem, de alguma forma. Então vejam, o que eu estou tentando mostrar para vocês? A tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, no ano 605, já tinha sido prevista por Deus, que Nabucodonosor ia vir, ia levar o povo por 70 anos, e depois, quando Babilônia acabasse esses 70 anos, com o povo lá, Deus com eles, como escravos e tudo mais, Deus viu o nome do homem que ia lá libertar eles e ia mandar eles de volta. E falou até que ele ia secar o rio, de alguma forma. Ciro colocou naquele cilindro que ele fez isso, né? Tal que secou o rio e tal, que libertou, que mandou o povo de volta. Alguns escritos antigos sugerem, não dá para saber, mas é incrível. Alguns sugerem que algum judeu deve ter mostrado para ele a profecia de Isaías. Eu pensou como é que você faria, né? Alguém fala assim, sabia que Deus previu que você ia fazer isso? Como assim? Ele fala o seu nome. Como assim? E ele fala como é que você ia libertar o povo secando o rio. Então alguns acham que eles mostraram para Ciro, e ele deve ter ficado tão impressionado, que aí ele falou assim, então vamos completar o resto da profecia, vamos mandar o povo de volta, né? E mandou o povo de volta para suas terras. Isso é fantástico, não é? Então eu já estou adiantando para vocês a história, mostrando o fim desde o começo. Dá um clique para mim, por favor. Então vamos falar agora do livro de Daniel. Nesse contexto, Nabucodonosor veio, cercou Jerusalém e levou o povo, alguns deles. Pode passar? Então veja que a gente está falando de um livro histórico. Para que estudar Daniel? Para que estudar um livro que foi escrito 600 anos antes de Cristo? Porque ele é inspirado por Deus, que faz parte da Bíblia. Tem mensagens para nós. Por que mais? Porque ele proporciona esperança e otimismo. Deus mostra o futuro para a gente. E porque ele é indicado pelo próprio Cristo. Jesus indica o livro de Daniel para a gente ler. Jesus fala para a gente ler Daniel e entender. Vamos ver? Olha aqui, ó. Isso tá. Mais um, por favor. Vai clicar bastante aí. Quando, pois, virdes, Jesus fala um trecho de Daniel, né? Uma palavra abominável da desolação, que é um termo que Daniel usa para os romanos. E Jesus fala, quando vocês virem o abominável da desolação, que era Roma, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E aí, os que leram Daniel e entenderam, obedeceram Jesus e não foram destruídos. Que aí Jesus dá a dica, né? Em Mateus 24:15. Ele dá a dica, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quer dizer, ele está falando de Roma, né? Daniel mostra isso, a gente vai chegar lá. Aí ele fala assim, ó, os que estiverem no monte não voltam para casa, foge. Os que estiverem em cima da casa consertando alguma coisa, nem entra, vai embora. E aí isso aconteceu mesmo. Quando Jerusalém foi destruída, no ano 70, 40 anos depois que Jesus profetizou, diz que não morreu nenhum cristão, porque Jesus alertou. E eles perceberam, ó, Jesus falou que quando Roma cercar Jerusalém, é para a gente zarpar. Então Roma cercou Jerusalém, morreu alguém importante em Roma, eles saíram do cerco,
E os cristãos, ó, foram embora. Aí depois, do nada, o exército voltou, cercou Jerusalém e morreram centenas de milhares de pessoas crucificadas e de tudo que é jeito que os romanos sabiam fazer. Então veja, Jesus falou para a gente estudar Daniel e entender. E é uma delícia entender o livro de Daniel, tá bom? A gente vai sentir isso. Vamos lá, mais um, por favor. Eu não lembrava que essas letrinhas entravam uma de cada vez. Vamos lá, Daniel fala do tempo do fim. Em Daniel 12:4, por exemplo, ou seja, é para nós. Deus, no finalzinho, no fechamento do livro, fala, ó, este livro é para o tempo do fim. E a gente vê como que a maioria das profecias dele se cumpriram, falta pouca coisa. Daniel é um apocalipse do Velho Testamento, antes de Cristo. Tá bom? Tanto é que o livro do Apocalipse, ele se baseia muito em Daniel. Tem muita imagem que a gente vai ver em Daniel que a gente vê no Apocalipse. Vocês vão se lembrar disso, do curso que a gente teve do Apocalipse. O livro é tão interessante que Cristóvão Colombo estudava Daniel, tem registros dele sobre Daniel, e o mais impressionante, Isaac Newton. Isaac Newton, que era o pai da ciência, ele estudou mais a Bíblia do que a teoria da gravidade e tudo mais. E principalmente os livros de Daniel e Apocalipse. Ó, aqui está um livro de Isaac Newton, tá bom? De 1700 e pouco, não sei se dá para ver o ano aqui. Olha aqui, ó, ele que escreveu Observações das Profecias de Daniel e do Apocalipse de João, em 2 partes, por Isaac Newton. Então, o pai da ciência estudou e é muito interessante. O livro de Daniel está dividido em 2 partes principais. A parte histórica, os capítulos 1 a 6, e a parte profética, que são os capítulos 7 a 12. Pode passar? E o Apocalipse também. Tem 2 sessões, uma histórica e uma profética. Olha só, o capítulo 6, os primeiros 6 capítulos é a parte histórica. Daniel levado cativo no 1, o sonho do rei no 2, que a gente vai ver hoje, os jovens na fornalha, a loucura de Nabucodonosor, a queda de Babilônia e Daniel na cova dos leões. Essa é famosa, né? E essas histórias, elas servem para nos preparar para os momentos de dificuldade. Elas falam de fé, de coragem, de esperança, de fidelidade nos momentos difíceis. Tá bom? E a segunda parte de Daniel é a parte mais interessante, é a parte profética. São os capítulos 7 a 12. E ali mostra que a gente pode estar preparado para o que der e vier, que Deus já avisou antes. Tá bom? Algumas críticas do livro de Daniel. Antes, os críticos afirmavam que Daniel era um ser fictício e que Nabucodonosor não existiu, porque a arqueologia não tinha descoberto nada de Nabucodonosor. E os críticos da Bíblia são assim, se não der para achar nada na arqueologia, então não existiu. Né? E não dá para você provar tudo na arqueologia. A pessoa se fala assim, ó, eu tomei um Guaraná com meu avô nesse bar aqui, ó, faz 50 anos. Aí alguém fala assim, me mostra a tampinha da garrafa. Então é mentira. Os arqueólogos querem achar tudo, não dá para achar tudo. Ainda mais a gente está falando de milhares de anos, né? Mas algumas coisas foram achadas, algumas coisas que conformam a veracidade da Bíblia, confirmam a veracidade da Bíblia. E aí, há uns 50 anos atrás, encontraram Nabucodonosor. Encontraram tabletes de Nabucodonosor, documentos falando dele como rei. E aí os críticos falaram, não é que Nabucodonosor existiu mesmo? Mas Daniel não. Então, sempre é difícil. Nós não precisamos de tanta desenterrar coisa, mas o que se tem vai só confirmando a Bíblia, tá bom? Há 50 anos atrás, eles achavam que Nabucodonosor não existia, Nabucodonosor. Mas aí, ó, um tablete de Nabucodonosor, tem gente que sabe ler isso, viu? Eu tenho um professor que lê isso aqui, escrita cuneiforme. Eu tenho um professor que lê isso, o professor Rodrigo Silva, ele é muito bom nisso, tá bom? Eu não sei ler isso. Ó, um outro tijolinho com o nome de Nabucodonosor. Descobriram coisas com vários tijolos com o nome dele, documentos. E aí tem um negócio interessante. O nome do profeta é Deus é meu juiz. A gente viu isso semana passada. O livro fala de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal. A gente percebe isso nas entrelinhas e em todo o contexto. Ele fala de 2 deuses, por exemplo. De Elohim, que é o nome de Deus em hebraico, Deus de Daniel, Deus dos hebreus. E ele fala de Marduk, que era o deus dos babilônios. Ele fala de 2 poderes em conflitos, 2 santuários. O santuário que era o templo em Jerusalém e o santuário, o templo da Babilônia. Então você vê 2 poderes. E o Apocalipse repete isso depois. Sempre ele fala de Babilônia como um símbolo dos poderes antagônicos, contrários às coisas de Deus. Ele fala de 2 cidades, Jerusalém e Babilônia.
E no Apocalipse também, vocês perceberam isso? Quem estudou o Apocalipse? Babilônia é um símbolo do mal no Apocalipse, porque ele está usando Daniel. Ele fala de dois poderes em conflito e o povo de Deus está envolvido. Estou estralando, tá? A firmeza de Daniel. Eu mostrei a semana passada que esse é um versículo principal do capítulo 1 de Daniel, na introdução. Ele fala que foi levado cativo junto com os outros jovens e ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas do rei de Babilônia. E está aí o sucesso dele e dos 3 amigos. E o capítulo 1 fala disso, que aí o rei queria que todos esses jovens comessem do que ele comia. E aí entrava um monte de porcaria lá, né? Que até tinha sacrifícios aos ídolos, ele não queria se contaminar. E Deus o abençoou por isso. Ele se tornou ali um dos ministros do rei. Nós vamos passar por isso hoje. Vamos ver o capítulo também. Olha só, teve um grande desafio espiritual. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, logo que eles chegaram. A Daniel, o nome de Beltesazar. Ananias, o nome de Sadraque. Misael ganhou o nome de Mesaque e Azarias ganhou o nome de Abidnego. Isso está em Daniel 1:7. A ideia era eles esquecerem, deletarem tudo do Deus de Israel. O nome deles em hebraico, o nome original, tinha o nome de Deus embutido. Como Daniel, Deus é meu juiz. E o rei já pegou e falou assim, ó, faz eles esquecerem de tudo da terrinha deles, do Deus deles, agora eles vão estar aqui. E aí mudou o nome deles para esses, pode passar por favor, que continha o nome dos deuses deles. Por exemplo, volta 1, o nome de Daniel, ficou, que é Deus é meu juiz, ficou Beltesazar, quer dizer Bel, que é a divindade Bel, de Babilônia, proteja a sua vida, a vida do rei. Olha o nome do Daniel, ficou com o nome de Bel junto agora, em vez de El. Ananias, que quer dizer o Senhor é bondoso comigo, virou Sadraque, quer dizer inspiração ao Deus Sol. Que coisa, né? Em vez de falar Deus é bom conosco, agora, ô inspiração do Sol, vem cá, era o nome dele, do Deus Sol. Misael, que quer dizer semelhante a Deus, ganhou o nome de Mesaque, quer dizer servo da deusa, de uma das deusas babilônicas. Azarias, quer dizer o Senhor é meu ajudador, virou Abidnego, quer dizer o servo de Nebo, uma das divindades. Foi desafiante para os meninos, hein? Eles tinham em torno de 18, 20 anos, e a gente percebe isso porque para ser levado, para servir no palácio de Babilônia, os documentos dizem que não podia ter menos de, não podia ser criança, né? E criança para eles consideravam até os 16, 17 anos. Tá? Então você percebe que eles eram jovens numa idade terminando aí a adolescência. E Daniel termina o capítulo 1 dizendo que ele continuou até o primeiro ano de Ciro. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, ó, eu fiquei os 70 anos em Babilônia e vi ela transcorrer até o final, até o próximo imperador que chegou. Complicado, né? Dados históricos são sempre complicados. Agora vamos para o recheio do bolo? Vamos para a Bíblia mesmo? A gente estava dando um pano de fundo aqui para a gente entender o que a gente vai ver. Daniel capítulo 1, só para a gente recapitular um negócio também, aí a gente vai para o 2. Abre em Daniel capítulo 1. No final a gente pode fazer alguma pergunta. Eu estou falando rapidinho aqui para a gente não levar muito tempo, tá bom? Gente, vocês vão se apaixonar por esse livro. É apaixonante. Aí depois a gente se apaixona por Apocalipse também. Aí nós estudamos Apocalipse de novo. Daniel no capítulo 1 a gente viu que ele dá a data histórica de quando isso aconteceu. Daniel capítulo 1 verso 1, ele fala assim, ó, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, né, a dominou ali. E o Senhor, que é Deus, lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Todos os objetos ali ele levou e pôs na casa do Deus dele. E aí disse o rei para Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então Daniel estava nesse meio. Foi a primeira leva de Nabucodonosor. A gente vê isso lá nos livros de Reis, ele fala isso. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, você vê, já eram meninos estudados, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Caldeus é um outro nome para os babilônicos. Vamos ver o verso 5, vamos ver o 1 inteiro. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por quanto tempo?
Era uma faculdadezinha, não é? Por 3 anos, ao cabo dos quais, quer dizer, ao final dos quais, assistiriam diante do rei, eles serviriam o rei na corte. Então eles tinham um privilégio. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens especiais. Mas tinham outros. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, como nós vimos, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Tirou o nome de Deus do nome deles e deu nome com divindades pagãs. E aqui está o segredo deles, verso 8. Resolveu Daniel firmemente, tomou a decisão séria de não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele tinha que estar sóbrio. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porque ele podia falar assim, sai daqui, rapaz, não tem nada disso, né? E ele pensou, tocou no coração, falou, e ajudou ele. Olha só, verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele pensou, essa é a melhor comida. Se vocês ficarem fraquinhos, o rei me mata. Né? Eu tenho que dar a melhor comida. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Havia outros jovens, mas está mencionando esses 4 em especial por causa desse pedido. Verso 12, olha o pedido dele. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Diz que na língua hebraica esse legumes inclui frutas, inclui um monte de coisa. Quer dizer que não era para comer carne. Por quê? Porque a carne era sacrificada aos ídolos, a carne não era sacrificada do modo como Deus tinha instruído lá no Velho Testamento. No Velho Testamento Deus instrui a não comer carne sufocada com sangue. O animal tinha que morrer sangrando, né? Parece mais cruel ainda, né? Mas para nossa saúde, não é bom comer sangue. E Deus já sabe disso há muito tempo. Chouriço, essas coisas, não é nada bom para a saúde. Né? O sangue tem todos os componentes lá das suas doenças, os anticorpos e tudo. Então, para o povo de Israel, para comer um animal, tinha que ter sido por sangramento e não por asfixia. Eu lembro quando minha avó, meu avô, matava frango assim, só estoncando o pescoço, né? E aí junta o sanguinho, aí põe ele de cabeça para baixo, corta o pescoço, enche um negócio lá de sangue e faz o tal do chouriço e tal. Aquilo é um veneno para a saúde. Aquilo lá não é nada bom. Hoje tem como cuidar mais para proteger, mas naquele tempo não tinha como, era muito perigoso. Então o povo de Israel era muito mais saudável do que os outros. Então o povo, esses jovens, não queriam comer carne. Não que seja errado, porque eles queriam honrar tudo que Deus tinha falado. E outra, e os babilônios comiam de tudo, tá? Comiam de tudo, ele não queria comer de tudo. Ele queria honrar o corpo dele para Deus e os outros meninos. Então esses legumes que ele pede é tudo menos carne. Verso 13. E vinho também, ele não queria vinho. Então se veja diante de ti, diz no verso 13, a aparência nossa e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, o que você vê, age com os teus servos. Ele pensou assim, 10 dias não vai mudar nada, né? Tá bom. Ele atendeu e experimentou por 10 dias. Verso 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Claro que Deus operou um milagre aqui, né? Em 10 dias, eles estavam evidentemente mais saudáveis do que todos os outros que comiam. Não é? Deus deve ter inchado o peitoral deles assim, não é? O bíceps, alguma coisa aconteceu. E outra, eles já tinham chegado lá mais saudáveis do que os outros. O povo da antiguidade não tinha noção do que faz bem para a saúde e o que não faz. O povo de Israel tinha, por causa das instruções de Deus no Velho Testamento. Isso é fantástico, tá bom? Então eles já eram mais saudáveis, mas Deus com certeza operou um milagre aqui e eles ficaram tranquilos. Verso 17, para a gente terminar o capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Veja que interessante. Quando a gente honra a Deus, Deus nos honra.
Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, Deus honra aqueles que o honram. Se eles tinham que passar numa faculdade de 3 anos, então Deus abençoou o cérebro deles de tal forma que eles aprenderam tudo que tinha que aprender e com destaque ainda, com honrarias. Deus deu a eles conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu um dom a mais. Ele deu inteligência de todas as visões e sonhos, que é o que a gente vai mencionar hoje entrando no capítulo 2. Isso é fantástico. Deus deu para ele o dom profético. E por isso a gente tem esse livro aqui até hoje. Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, quanto tempo era mesmo? 3 anos. O chefe dos eunucos os trouxe à presença do próprio Nabucodonosor. O próprio rei foi checar. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei na corte. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes, na avaliação dele, ele os achou 10 vezes mais inteligentes, mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Ele só mencionou até que ponto que ele foi, que essa foi uma introdução do livro, né? Mas depois ele vai contando as coisas que aconteceram. Gente, isso aqui tem muita lição interessante pra gente. Quando a gente quer ser fiel, quer servir a Deus, Deus recompensa a gente. Com mais sabedoria, com inteligência, com uma visão mais clara. E mesmo em negócios, em assuntos acadêmicos, isso aqui é o meu aplicativo, que é a hora de beber água. Senão eu não bebo, eu fico depois sem beber água. Eu quero saber do rim depois. Então veja, eu conversei ontem com uma moça que ela passou em primeiro lugar numa das universidades, não lembro qual, para fazer direito. Uma moça muito fiel, estudada, uma moça muito boa. Deus nos dá sabedoria se a gente precisa. Isso está no livro de Tiago também, lá no Novo Testamento. No 1º capítulo de Tiago, ele fala assim, ó, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos e não lance em rosto. Eu fiz esse pedido uma vez quando eu fiz um vestibular também, depois que eu já estava 10 anos sem ir para a escola, e eu passei em 4º lugar no vestibular para fazer teologia. Então, Deus dá sabedoria, Deus ajuda. E Daniel e os amigos é um exemplo disso. Outra lição que a gente aprende nesse primeiro livro é o cuidado com a saúde. Deus quer que a gente tenha saúde? O que vocês acham? Abre lá na Bíblia, só para a gente ver um versículo. Terceiro livro de João, terceira epístola de João. Está pertinho do Apocalipse. Não é o Evangelho de João, tá? Ele tem 3 epístolas curtinhas lá perto do Apocalipse, perto do final. Terceira epístola de João tem só um capítulo. E eu queria que alguém me lesse o versículo 2. Olha só, aqui está Judas. Aqui, ó. Terceira epístola de João. Deixa eu só mostrar aqui para eles. Aqui, ó. Olha como é pequenininha a terceira epístola de João. É só isso aqui, ó. É só esse trechinho pequenininho aqui, ó. Tá? No versículo 2. O que ele diz lá? Alguém pode ler? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Muito obrigado. Olha o que Deus espera de nós, gente. Amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem gente que fala assim, corpo não importa, o que importa é a alma, né? Não, Deus fala assim, ó, eu quero que você tenha saúde. Eu quero que você tenha saúde. E para a gente ter saúde, a gente tem que saber comer bem, não é verdade? Tomar água, por isso que o meu aplicativo me chama, porque eu não tenho sede, eu não sinto sede. Eu bebo água porque eu sei que tem que beber. Né? A gente tem que dormir bem, tem que fazer exercício, tem que estar com a consciência limpa. Deus quer que a gente tenha saúde. E se a gente tem saúde, a gente tem uma mente melhor também, concordam comigo? E a gente pode sair melhor na faculdade, no vestibular, nos trabalhos e tudo mais. Daniel mostra isso pra gente. E Deus quer que a gente tenha saúde e uma boa vida também. O que eu me alimento, eu me torno. Se é alimento de qualidade ruim, eu vou ter uma saúde ruim. Se eu me alimento com alimento de boa qualidade, eu vou ter uma boa qualidade de vida. Não só isso, mas os exercícios e tudo mais. Tá bom? Um dia a gente discute isso, que a Bíblia fala muito de saúde também. Eu queria só mencionar o capítulo 2, eu não vou ler tudo como eu li o capítulo 1, mas o
capítulo 2 é fantástico. Deus mostra a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Heber, me ajuda aí. Então vamos lá. Capítulo 2, que aconteceu há 2.500 anos, mais do que isso, ele mostra uma coisa interessante. Daniel fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele ficou perturbado porque ele sentiu que era um sonho que mexeu com ele. Já aconteceu com você isso? Você tem um sonho, você acorda, aí às vezes fala assim, nossa, eu estava tendo um sonho tão gostoso, mas eu não lembro o que era. Ou medo, né? Eu estava tendo um sonho tão horrível, o que foi? Não sei, eu não lembro. Né? E o Nabucodonosor teve um sonho desse que perturbou. E ele acordou perturbado. E aí falaram assim, o que o senhor sonhou, rei? Não sei, eu sei que eu estou perturbado. E aí ele queria que alguém ajudasse ele. Aliás, ele lembrava o que era, mas ele não queria falar. Veja bem por quê. Ele teve um sonho que o perturbou e ele pediu para os sábios o ajudarem a interpretar. Quem que estava no meio dos sábios agora, depois da faculdade? E ele chamou os sábios, mas Daniel não veio nesse momento, nem os amigos dele. E ele pediu para os sábios ajudarem ele a interpretar um sonho. E os sábios, muito sábios, falaram assim, claro, rei, diga o sonho, que a gente interpreta. O que quer que ele dissesse, eles iam interpretar de que maneira? Qualquer coisa que ele dissesse foi o sonho. Ah, isso aí quer dizer que o seu reino vai ser muito próspero, rei, não é? E o rei era malandro, né? Por isso que ele tinha o jardim suspenso da Babilônia, todo um grande reino. Ele era muito sábio. E ele falou assim, ó, se vocês são capazes de me interpretar o sonho, então vocês têm que me adivinhar o sonho. Me diga o que eu sonhei. Se vocês me disserem o que eu sonhei, então com certeza vocês podem me dizer o que ele significa. Agora só eu falar e vocês me dizerem. E aí eles falaram que não é possível fazer isso. Lá no capítulo 2, eu estou contando a história sem ficar lendo todos os versículos, tá bom? Depois, se vocês quiserem ver em casa. Eles falaram o seguinte no verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Estou lendo o capítulo 2, verso 10. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. Aqui é que está a chave. Eles queriam muitos deuses, né? Senão os deuses. E estes não moram com os homens. E aí vem Daniel. Tá? Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E entre todos os sábios estava Daniel e os seus 3 amigos. Quando Daniel ficou sabendo disso, mais uma vez, ele usou o jeitinho para pedir para o cozinheiro, para ter uma comida diferente, e disse que ele usou um jeitinho para pedir para o chefe que estava encarregado de matá-los num dia determinado. Por favor, dá um tempo para a gente. O que o rei está pedindo, nenhum humano pode fazer. Mas tem um Deus no céu que pode. E aí Daniel orou com seus amigos, não lembro qual foi o prazo que ele deu para eles orarem, e aí Daniel teve o mesmo sonho do rei. E Daniel falou para esse encarregado, o encarregado levou para o Nabucodonosor e falou assim, Senhor, eu achei um homem que vai interpretar para o Senhor. Ele já queria uma promoção, né? Imagina a cena. Daniel diz que começou a descrever o sonho do rei. E antes Daniel elogiou, ele jogou para Deus isso. Ele falou assim, rei, o que o Senhor está pedindo, nenhum humano pode. Mas o Deus do céu, o Criador, me deu a revelação e eu vou passar para o Senhor. Ali você vê um contraste, né? Que o rei, o encarregado que levou Daniel para o rei, já quis uma promoção, né? Falou, Senhor, eu achei um homem que pode te dar a revelação. E Daniel não queria nenhuma promoção. Ele falou, o que o Senhor está pedindo, eu não poderia fazer de jeito nenhum. Mas Deus me revelou. E ele começou a descrever o sonho do rei, que é o que está na capa dessa revista aqui. Essa daqui é uma das maiores ilustrações de Daniel. Isso aqui é fantástico. O rei sonhou com uma estátua, pode passar para mim, que ela era constituída de metais diferentes. Veja, Nabucodonosor, eu coloquei isso aqui, mas não precisa mais, em suspenso, pode passar o sonho, mais um aqui. Ele sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, então provavelmente ela estava com os braços cruzados, né? Está na mesma faixa, assim. O ventre aqui de bronze, você vê, é igual as medalhas olímpicas, né? Ouro, prata e bronze, vai decrescendo o valor do metal. As pernas eram de ferro e os pés, lá no último, era ferro misturado com barro, que não dá liga.
E eu imagino que à medida em que Daniel foi descrevendo o sonho, o rei foi ficando assim, empolgado. É isso mesmo, e o que vem mais? O que vem mais? Imagina alguém adivinhar o que você sonhou. E aí o rei pôde ter certeza que se ele sabia o sonho, ele também sabia a interpretação. E ele falou assim, rei, e o senhor estava olhando essa estátua de metais diferentes, dá mais um clique, Herbert, e aí de repente o senhor viu uma pedra enorme ser cortada do céu, e essa pedra veio direto do céu, sem auxílio de mãos humanas, e atingiu direto nos pés da estátua. E essa estátua foi esmiuçada, destruiu a estátua, ela virou pó. E essa pedra cresceu, cresceu e virou um monte com uma floresta, com pássaros e tal. Gente, que sonho, hein? E aí o rei falou assim, e o que quer dizer? E aí Daniel deu a interpretação. Tá tudo no capítulo 2, tá bom? Eu só não estou lendo na Bíblia para a gente ganhar tempo. E ele falou assim, rei, Deus mostrou para o Senhor a história do mundo. Os reinos que vão vir até o final. A estátua era como se fosse a linha do tempo, né? Desde a cabeça até os pés é o último. E ele falou assim, ó, o Senhor é a cabeça de ouro. Não existe nenhum reino igual ao do Senhor. O ouro não é o metal mais precioso. Os jardins suspensos da Babilônia então, era uma das maravilhas do mundo antigo. Diz que era fantástico, bonito, lindo o reino de Babilônia. Então Daniel falou assim, o Senhor é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor, do seu reino, né, que Nabucodonosor morreu, teve os sucessores. Depois do seu reino de Babilônia, assim como a prata é inferior ao ouro, esse reino vai ser inferior ao teu, mas ele vai dominar a história do mundo. O seu vai acabar. Depois de Babilônia vai vir um reino inferior, que é a Medo-Pérsia. E isso aconteceu certinho, gente. Veio a Medo-Pérsia através de Ciro, que já tinha sido previsto, dominou Babilônia, e aí a Medo e a Pérsia passaram a ser o Império Mundial. Tem as datas na história, tudo isso. Aí ele falou assim, ó, e assim como o bronze, agora vem a terceira fase, assim como o bronze é um metal inferior à prata, vai vir um reino inferior ainda, mas vai dominar o mundo. E depois ele dá mais detalhes, é a Grécia. E depois desse vai vir um reino inferior ainda, de ferro. Mas assim como o ferro é duro e quebra tudo, esmiuça tudo, esse reino também vai ser duro, vai esmiuçar, vai pisar, vai ser terrível na história do mundo. Vai ser destruidor, que foi Roma. Olha que interessante. E ele fala assim, ó, e depois desse reino, que é os pés de barro e ferro, não vai ter mais um império unificado, que são as nações da Europa. Nunca conseguiram se unificar num só império mais. Ele fala, assim como o ferro e o barro dos pés não dar uma liga só para formar um negócio, depois nunca mais eles vão conseguir se unir. Olha que fantástico isso. Deu certinho, vamos ver? Pode passar aqui. Aí veio uma pedra que destruiu tudo, né? Pode passar, mais um. Olha aqui, ó. Ele falou que Nabucodonosor era a cabeça de ouro, Babilônia era grandiosíssima. Aí ele fala, depois de ti se levantará um inferior, peito e braço de prata. Babilônia, volta um, por favor. Babilônia está aqui, o período de Babilônia como império mundial. 605, pode voltar lá na data, por favor. Até 539, que foi quando Ciro veio e acabou e passou a tomar conta. Que aí veio o reino de prata. O reino Medo-Persa dominou de 539 a 331, até Alexandre o Grande. Chegou Alexandre o Grande, tomou Babilônia e tornou ela também uma das capitais do império. O reino da Grécia passou a dominar. Era a cintura de bronze. E depois veio Roma, tá bom? Pode passar. Alexandre o Grande, 323, ali, ó. Grécia. Pode passar. E depois veio o ferro, ó. E haverá, isso está em Daniel 2,40, haverá um quarto reino forte como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Roma era o império mais violento que tinha. Sob Roma, morreu Jesus também. Sob Roma, morreram os bebezinhos que o Herodes mandou matar, tentando matar o menino que ia nascer, que ele achou que ia tomar o lugar dele no reino. Mandou matar crianças. Quando Jerusalém foi destruída, no ano 70, que Jesus profetizou, morreram centenas de milhares de pessoas. Eles matavam mesmo, crucificados. Roma era um reino de ferro, um reino duro. E depois de Roma, ele falou assim, ó, depois, aqui está o período de Roma, depois vai vir os pés, né, a linha do tempo, desde a cabeça vai passando até os pés. Que
é de ferro e barro. E ele fala, assim como o ferro e o barro não se misturam, esse reino não vai conseguir se unir, vai estar sempre dividido. Que são as nações da Europa. Olha que interessante. E perceba os detalhes. Assim como a estátua, os pés tinham 10 dedos, a Europa começou com quantas nações? Com 10. E os nomes estão ali. Os alamanos, que virou a ser a Alemanha. Os francos, que veio a ser a França. 10 reinos a princípio. Que fantástico isso. E ele diz que eles nunca se uniriam. E quando chegou o euro, vai passar, todo mundo pensou assim, a Europa se uniu, olha aí, o euro, uma moeda só. Mas logo já quebrou, já não funciona mais, não é? E aí tem a Inglaterra fazendo lá o Brexit, né? Da Grã-Bretanha fazendo um exit, saindo da União Europeia, e outros países estão falando em sair. Aqui está as tribos bárbaras, que tinham esses nomes, na Europa dividida, e que se tornaram esses nomes. Os alamanos, os alemães, os burgundinos, os suíços e por aí vai, os francos, os franceses. E 3 das tribos, por isso que aqui só tem 7, elas foram destruídas na Idade Média, e a gente vai entender isso por quê, tá bom? Isso está na profecia de Daniel também. Uau, quanta coisa, hein? Então aqui, ó, o desenhista imaginou assim, ó, para a gente imaginar. Aqui está a Terra, né? A Europa ali principalmente, a estátua gigantesca. E se ela é a linha do tempo, a gente vive em que parte da estátua agora? Se a estátua é a linha do tempo, a gente está nos pés, ainda numa fase da Europa dividida, até hoje. E o mais interessante é o seguinte, é que a gente está nos pés, mas na pontinha da unha aqui assim, ó, na pontinha do dedo, no final da linha do tempo. A gente vai ver mais para frente que as profecias de Daniel mostram que está pertinho de vir o próximo evento depois dos pés. E de acordo com a visão de Daniel, qual que seria o próximo evento depois dos pés? A tal da pedra. Que pedra é essa? E aí vem o negócio. Quem não estuda a Bíblia, não quer ver como que um versículo completa o outro, já dizem que vai ser um grande meteoro que vai arrebentar com a terra. Você vê? Ó, veio uma pedra cortada do céu, sem auxílio de mão, é um meteoro, é um Nibiru. Gente, esse negócio do Nibiru é muito engraçado. Se você digitar Nibiru no YouTube, todo mundo é expert em falar que tem um super meteoro gigantesco vindo em direção à Terra. Todo mundo sabe disso. Só os astrônomos que não. Só a NASA que não. O povo adora inventar coisa, né? Mas aí eles falam que essa pedra que vai destruir o mundo é um meteoro. Mas se a gente usar a linguagem bíblica, a Bíblia se auto-interpreta, a gente vai descobrir uma coisa bem interessante. Ó, ele fala que nos dias desses reis, quando ele fala da Europa dividida, Deus levantaria um reino que jamais passaria. Porque ele fala, ó, Babilônia, perfeito, lindo, mas passou. Medo-Pérsia veio, dominou o império, passou. Grécia veio, passou. Roma, passou. Europa, vai passar. E ele fala, mas esse reino não vai passar nunca. E aí ele fala que essa pedra cresce, e aí vem os pássaros, se aninham, tem árvores, tem floresta. Ou seja, é uma coisa linda na visão. O que será isso? Aí ele fala assim, ó, assim como viste que do monte foi cortada uma pedra, ele explicando para o rei, sem o auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei, e para nós que ficou escrito, o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação, Daniel explica. Se a gente for ver o que é pedra na Bíblia, olha que interessante. Alguém veja, vamos ver esses versículos aqui? Terminou por hoje. Depois a gente vai estudar isso daqui mais para frente, continuando no capítulo 3. Tá bom? Alguém lê para mim 2 Samuel 22, 47, por favor. Quem pode ler? Só para a gente colocar um versículo para cada um. Alguém lê aí? Alguém se oferece? Para a gente ganhar tempo, cada um lê uma. Alguém leia Salmo 19, 14. Posso pedir para você ler, Samuel? Pode ser? 2 Samuel. Não, você só guarda aí aberto. Alguém abre em Salmo 19, 14. Pode ser você? Salmo 19, 14. Você pode ver o próximo? Você está com a Bíblia aí? Aí você vê Salmo, esse daqui, ó, 31, 3. São alguns versículos que eu peguei de vários, tá? Só para a gente ver o que é essa rocha que vem do céu. A gente não pode dar interpretação própria para a Bíblia. Ela se auto-interpreta. Tá bom? Você pode ler um também? Você tomou um susto. Salmo 62, os versos 2 e 6. E alguém aqui desse lado? Salmo 89. Você lê o último também, Salmo 89, 26. O seu é 2 Samuel. Depois eu vou mandar para vocês essa apresentação. Quem não tiver no grupo aí, dá um toque para a gente colocar no grupo.
E eu queria pedir para que no grupo a gente não colocasse muita coisa assim, para não tumultuar muito, que aí toda hora o negócio vai plim, 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 né? Para a gente colocar só coisa assim referente ao grupo, se possível. Claro, se alguém tem uma necessidade de uma oração especial, coloca lá que a gente ora mesmo, tá bom? Mas para não avolumar muita coisa lá. Vamos lá, 2 Samuel 22, 47. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, e a rocha da minha salvação. Olha que interessante. Ele chama Deus do que ali? De minha rocha. A rocha da minha salvação. Olha que interessante. Daniel fala de uma rocha que vem do céu e acerta a estátua. E é o reino que vai dominar o mundo. O que diz lá na próxima passagem? Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Olha, que a minha oração seja agradável na tua presença, meu Senhor. Rocha minha e redentor meu. Naquele tempo, a rocha era a coisa mais segura que eles viam, né, no povo, né? Uma coisa sólida, firme, era a rocha, tá? Então, eles chamavam Deus de rocha minha. Eles viam os animais se abrigando nas rochas, alguns animais silvestres. Então, Deus é a minha rocha, meu rochedo. Qual que é a sua passagem? Salmo 31, 3. Visto que tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guia-me e me encaminhe. Olha que bonito. Eu peguei algumas, são muitas passagens. Salmo 62, versos 2 e 6. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Só Ele é a minha rocha. Verso 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Que bonito, né? Então, quando Daniel fala que uma rocha ia vir do céu, o povo de Israel já sabia. Essa é uma promessa do Senhor vindo para nós, para nos ajudar. Na próxima aula a gente vai ver como que a Bíblia diz que isso acontece. A última passagem. Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Deus está falando isso aí, né? Ele me invocará, o Filho, me chamando meu Pai, minha rocha, rocha da minha salvação. Tem muitas outras passagens. Ou seja, o que o Daniel está dizendo para o rei Nabucodonosor? Deus revelou para Nabucodonosor, e depois a gente vai ver mais disso. Que Deus já sabia a sequência dos reinos que viriam no mundo, até o fim. Ou seja, não vai ter um império mundial mais não, viu gente? Porque ele diz que o último é o dos pés, e que ele não conseguiria se unir. E tem umas passagens interessantes que ele dá detalhes da história que tentaram unir a Europa. O próximo reino não tem um império mais. Nós estamos na ponta do pé. O próximo reino é o reino de Deus, que ele fala que vem do céu. E que esse não vai passar. Fala, ó, esse vai passar, esse vai passar, esse vai passar, esse vai passar, mas esse não vai passar. É o que está no capítulo 2. Como que isso vai acontecer? É o que a gente vai ver no próximo estudo. Como que Deus diz que isso vai acontecer, que sinais que Ele deu, que detalhes a mais que Ele deu. Eu quero dizer para vocês que é muito empolgante estudar isso. Porque a gente está vendo coisas que são factuais. A gente está estudando com o pé no chão. A gente está vendo datas históricas. A gente não está falando assim, o Hércules no Monte Olimpo, né? E tal. A gente está falando de coisa concreta, que é perceptível na história. O resumo de tudo que a gente viu hoje é o seguinte: Deus conhece o fim desde o princípio e Ele revela para a gente. E Ele mostra que os reinos desse mundo, eles passam, mas o reino dele vai vir na hora certa e não vai passar. E a gente pode escolher se a gente quer fazer parte desse reino ou não, com a nossa vida. Eu falei no começo hoje que o mundo não está sob a direção de Deus. É chocante isso, né? Alguns falam assim, está sob a direção de quem? Está feio mesmo. É o pecado que domina o nosso mundo. Mas o nosso coração pode estar sob a direção de Deus. Concordam comigo? E a gente pode tomar escolhas corretas, tomar decisões sábias. E enquanto a gente está aqui na terra, a gente tem que viver do lado de Deus, para que a gente esteja sob a direção dele. E enquanto a gente está aqui, tem que ser como Daniel. Tem que ir lá, tem que estudar, tem que pedir sabedoria, tem que passar entre os primeiros e tem que fazer a diferença. Assim Deus pode nos usar mais ainda para abençoar o mundo e os que estão ao nosso redor e a nossa vida. Tá bom? Essa é a lição de hoje. Quantos gostaram? É profundo, não é? É profundo demais.